O conflito entre Israel e o Hamas se agrava cada vez mais. O exército israelense avança pelo território da faixa de Gaza, apoiado por bombardeios aéreos e navais. Os militares israelenses intensificam a ofensiva contra os combatentes do Hamas, com o objetivo de destruir os túneis subterrâneos e as bases militares usadas pelo grupo. Recentemente, as autoridades de Jerusalém informaram que o exército israelense atacou um dos centros de comando do Hamas. Esses ataques atingiram uma área próxima ao hospital Shifa, localizado na região das Forças de Defesa de Israel. O porta-voz Daniel Hagari declarou que o exército israelense cercou o norte da faixa de Gaza e que estava aumentando a pressão sobre o território. Hagari também anunciou que vários comandantes do Hamas foram eliminados em ataques aéreos e operações terrestres na faixa de Gaza, que é um reduto do Hamas. Hagari disse que está trabalhando com engenheiros do exército para destruir os túneis subterrâneos usados pelos combatentes do Hamas e que eles usaram diversos dispositivos para isso. O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, também afirmou que as operações do exército israelense em Gaza foram muito bem-sucedidas. O ministro Gallant disse que há planos para uma ação extra na operação terrestre em Gaza. Ele disse que a Força Aérea e as forças terrestres estão fazendo operações ao mesmo tempo e anunciou que estão fazendo um ataque forte contra os militantes. Ele falou sobre os chefes do Hamas que foram mortos nos ataques aéreos e disse que muitos deles foram eliminados nos últimos dias. O ministro Gallant disse que o líder do Hamas, Yahya Sinir, se escondeu em seu esconderijo e os chefes de campo o abandonaram para morrer. Ele deixou claro que muitos chefes do Hamas foram mortos. Gallant dá informações frequentes sobre a operação terrestre em Gaza e disse que os chefes do exército de Israel têm sucesso na frente de batalha e estão lutando na frente de batalha. Os militares de Israel que continuam a entrar no norte de Gaza acharam vários lançadores de foguetes e bombas dentro de uma mesquita. As forças de defesa de Israel disseram que oficiais das FDI. Um vídeo publicado em uma rede social pelo tenente-coronel Toer Saag, comandante do 50 Batalhão da Brigada Nahal, revelou vários lançadores de foguetes em um edifício ocupado por combatentes do Hamas. Ele disse que esses lançadores estavam prontos para atacar a Shalom ou outras cidades de Israel. Segundo as FDI, esses lançadores foram logo destruídos e 50 foguetes com o símbolo da Jihad Islâmica Palestina foram achados em um depósito subterrâneo. Outro vídeo mostrou soldados da 460 Brigada Blindada de Israel com lançadores vazios perto de um complexo no norte de Gaza. O major-general Ido Mizrahi, chefe do Comando Sul das FDI, e outros oficiais avaliaram os túneis subterrâneos usados pelo Hamas. O diretor-geral dos hospitais de Gaza disse que os ataques do exército israelense danificaram o teto de um prédio no hospital Shifa e causaram feridos. Ele afirmou que os painéis solares no teto do hospital foram afetados pelo ataque. Porém, o governo de Israel negou essas acusações. Foi relatado ontem à noite que houve um ataque com chamas do exército israelense e intensos confrontos na região. Segundo as FDI, o Hamas utiliza hospitais como centros de operações e divulgou informações sobre isso. Israel já havia dito que o hospital Shifa era a principal base do Hamas e que havia combustível armazenado lá. Um líder do Hamas rejeitou essas acusações em uma entrevista em Beirute. Osama Hamdan disse que as imagens mostradas por Israel eram de um buraco para guardar combustível durante os confrontos em Gaza. O comandante das FDI, tenente-general Harry Alv, visitou a Força Aérea Israelense e fez uma ameaça ao Irã, afirmando que eles podem alcançar qualquer lugar no Oriente Médio. Netanyahu, que conversou com o presidente do EUA, Joe Biden, disse que eles poderiam propor uma pausa humanitária no conflito. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse que essas pausas permitiriam que os civis de Gaza
fossem para áreas mais seguras e que a ajuda humanitária chegasse a Gaza. Kirby afirmou que esse método permitiria o acesso a civis que precisam de ajuda humanitária e disse que esperava que os reféns fossem libertados, pois essas pausas eram essenciais. John Kirby declarou que Jerusalém inicialmente não autorizou nenhuma assistência humanitária a Gaza, mas depois concordou que os dois líderes se reunissem novamente nos dias seguintes. Segundo alguns relatos, o governo israelense começou a se preparar para a pressão dos EUA por uma pausa humanitária. Os funcionários das IDF abriram um corredor humanitário para a retirada de palestinos do norte de Gaza, reforçando seu pedido para que os civis fossem transferidos para o sul. A operação terrestre do exército israelense contra Gaza tem sido muito diferente do esperado. Parece que o exército israelense continuará suas atividades no norte por muito tempo. Então espera-se que essa operação terrestre demore mais com a participação das forças do Hezbollah nesta guerra. A violência desta guerra entre Israel e Hamas aumentou ainda mais. Parece que o governo de Jerusalém não conseguirá impedir as provocações do Hezbollah até o fim desta guerra. O governo israelense poderia ter iniciado uma operação terrestre na faixa de Gaza logo após informar que o prazo para os palestinos evacuarem as áreas centrais de Gaza havia terminado. Israel, que tinha a capacidade de entrar em Gaza na primeira semana, não o fez logo após as forças do Hezbollah começarem a atacar Israel com foguetes antitanque e tiros. Portanto, os cidadãos que moram em áreas próximas à fronteira de Israel com o Líbano foram evacuados e o estado de emergência foi declarado a 5 quilômetros da fronteira libanesa logo após a evacuação do distrito de Kiryat Shona. Se o exército israelense tivesse iniciado a operação terrestre logo após a evacuação da área de Kiryat Shona em 13 de outubro, teria sofrido um grande revés. Portanto, as forças do Hamas e do Hezbollah não teriam conseguido realizar tantos ataques contra Israel. O exército de Israel fez ataques aéreos e de artilharia nas fronteiras da faixa de Gaza e do Líbano. Esses ataques pontuais prejudicaram o Hamas, mas não foram suficientes. As forças de defesa de Israel poderiam ter mandado tropas para o norte e o sul, mas isso teria causado mais baixas, pois a guerra teria virado uma... Isso era uma vantagem para o exército de Israel, pois o Hamas não tinha defesa nem resistência. Se a operação terrestre tivesse começado antes, o exército de Israel poderia ter dominado Gaza em dias ou semanas. Em outras palavras, a guerra entre Israel e o Hamas poderia ter acabado e Israel poderia ter vencido totalmente. Mas a entrada do Hezbollah na guerra atrapalhou esses planos. Vamos ver como Israel vai agir na última fase da guerra. Depois que a área de Kiryat Shona foi evacuada em 13 de outubro, o Hamas poderia ter sido muito enfraquecido. Assim, o Hamas e o Hezbollah não poderiam atacar Israel tanto. Mas o exército de Israel fez ataques aéreos e de artilharia nas fronteiras da faixa de Gaza e do Líbano. Por hoje é só, e agradeço por acompanhar o canal Maestria Militar. Até a próxima missão, guerreiros!